Fala galera, boa tarde. Por favor, quem for chegando puder mandar um joinha, uma palminha, enfim, qualquer sinal para que eu saiba que vocês estão me ouvindo bem, por favor. Show de bola, o pessoal tá ouvindo bem aí, o Igor tá por aí, maravilha. Bom, quem for chegando, Genivaldo também, Arley, show! Quem for chegando, enfim, puder mandar um coraçãozinho, um joinha, uma palminha, qualquer sinal, só para saber se vocês estão me ouvindo bem, porque hoje temos uma convidada ilustre aqui para participar do nosso desafio Trade Map, né? Então, são 7 dias aí, nós encerramos amanhã. Na segunda-feira tivemos aí o Favelado Investidor falando sobre reserva de emergência. Na terça tivemos a Marília Fontes falando sobre renda fixa. Na quarta o Danilo Bastos esteve aqui falando sobre fundos imobiliários. Na quinta o Breno Perrucho deu uma aula sobre proteções e ontem nós tivemos o Fábio Holder falando sobre ações e não poderíamos ter uma pessoa melhor aqui para falar de fundos de investimento do que a Bea Aguilar. Ela já mandou aqui a requisição para falarmos sobre fundos de investimento. Oi, E Bea. aí, gente, boa tarde. Essa convidada ilustre já tá meio manjada, hein, Rodolfo? Mas você é muito ilustre, você aparece aqui direto, você está no nosso canal do YouTube também, então, poxa, você é ilustre, sim. Sempre. Vou E ó, aproveitar esse sábado, né? Eu falei, os nossos dias têm sido um tanto quanto incomuns. Parece que as lives, elas são as coisas que mais têm bombado ultimamente, porque é o que acaba restando para o pessoal que fica um pouquinho mais em casa. E hoje, então, né, falar um pouquinho sobre fundos de investimento, que na verdade é um assunto que, quando o mercado está muito em alta e tudo mais, muita gente tem uma demanda até um pouco maior por fundos. E quando acontece o que está acontecendo agora, esses flash crashes, essas quedas na bolsa, acaba que muito fundo acaba performando mal, as pessoas acabam demandando um pouco menos desse investimento em alguns casos, mas em compensação, o que tem de gente arrumando treta por conta de fundo de investimento e de gestor e tudo mais, é um negócio incrível que eu estou vendo agora. Mas então acho que hoje o nosso bate-papo vai ser muito bom sobre isso. com certeza, acho que é um tema bem relevante e, enfim, acho que faz muito sentido, né? Porque nós gostamos de ter uma carteira que, para alguns ativos, nós tomamos a decisão, né? Então, putz, na minha carteira eu tenho ações, tenho fundos imobiliários, sei que você tem também aí na sua carteira. Só que, de certo modo, você pode também deixar que uma outra pessoa tome as atitudes para você. Então, você confia na cabeça dele e por isso que tem aí os fundos de investimento para a gente falar. Então, Bea, antes de falarmos de fundo de investimento, não sei se todos aqui conhecem você, mas eu queria que você desse uma pequena introdução, falar quem é a Bea Aguilar, por favor. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou criadora e investidora antes de ser criadora do canal Papo de Bolsa. Estou aí no mercado desde 2011, foi meu primeiro investimento em renda variável, mas foi mais ou menos a partir de 2014 que eu me dediquei 100% ao mercado, que aí eu larguei meu emprego, vim realmente cuidar dos meus investimentos, da minha grana. E olha, Rodolfo, já passei um pouco de tudo, tá? Já operei no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, testei várias estratégias, até chegar mais ou menos nessa filosofia que eu trabalho hoje e que eu considerei que é o que me deixa mais tranquila com o meu dinheiro, me deixa dormir mais tranquila. Então, para quem não conhece, pessoal, dê um pulinho lá no canal Papo de Bolsa. Estamos crescendo aos pouquinhos, a gente fala basicamente de renda variável lá, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, e estão aí em alta. E, enfim, me sigam também no Instagram, para quem não me segue. Vira e mexe, eu faço aí alguns posts, os resumos da semana, que nem eu fiz ontem, a percepção do que a gente está tendo no meio dessa quarentena aí. E, enfim, é um prazer conversar com todos vocês hoje. Boa. Acho que é difícil, né, ficar em quarentena. Eu mesmo tô meio assim, né? Eu gosto de trabalhar bastante, mas, poxa, não consigo ir para academia, não consigo jogar tênis, não consigo ir para lugar nenhum. Acho que a gente fica meio, nossa, né? O que que eu vou fazer? Né? A gente só consegue ficar em casa. Então, essas lives aí têm salvado um pouquinho. Acho que essa é a parte mais difícil, eu falei, porque desde que, sei lá, tem 6 anos que eu já trabalho em casa, mas a parte difícil é isso, você não poder sair se exercitar, ou sair jantar um dia de noite, algumas coisas assim. Então,
É claro, a gente já estava um pouquinho mais habituado, mas também chega um ponto que começa a fazer um pouquinho de falta algumas coisas. Mas bora ao que interessa, falar de fundo de investimento, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, e até mesmo se vale a pena ou não em determinados casos, e eu acho que a gente pode responder essas dúvidas hoje. Show de bola. Bea, vamos começar lá do start, né? O que são os fundos de investimento? Né? E por que que você, como investidora, considera interessante tê-los em carteira? Então, quando a gente fala de fundos de investimento, ele muda um pouquinho dos investimentos que a gente conhece em bolsa, que a gente entra no home broker e faz aquela ordem de compra e venda habitual. Quando a gente fala de fundos de investimento, a gente faz isso geralmente através do portal das corretoras, né? E aí, esses fundos de investimento é como se fosse um fundo mútuo, onde várias pessoas têm uma cota que gera um grande bolo, né, desses investimentos, e tem um gestor por trás de tudo isso, onde ele vai fazer a gestão de todo esse dinheiro que as pessoas vão alocando nesse fundo. Então, a gente tem fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, e dentro desses principais fundos ainda existem várias estratégias diferentes. Existem alguns fundos que eu considero que eles podem ser importantes, mas tem que, enfim, ter um certo cuidado. Quando a gente fala de renda fixa, por exemplo, fundos de renda fixa, existem algumas estratégias dentro desses fundos, é claro que elas são um pouco mais limitadas, porém, muitos gostam de utilizar fundos de investimento de renda fixa para a própria reserva de emergência ou até mesmo para aquele caixa, né? O pessoal que agora está vendo o mercado em baixa, muitas vezes está sentindo falta de ter um caixa para efetivamente comprar mais agora. Isso, claro, depende da estratégia, porque tem gente que compra todo mês, então não faz tanto caixa assim. Mas os fundos de renda fixa, eles podem servir para isso. Só que existe um porém quanto a esses fundos, né? Existem fundos de renda fixa que você vai investir, que é um fundo que investe basicamente em tesouro, e aí você está investindo em tesouro através desses fundos de renda fixa, e aí o ideal é que você escolha fundos que não têm taxa para isso, porque é uma estratégia relativamente simples. E existem fundos que eles investem em crédito privado, que muitas vezes são debêntures incentivadas, alguns títulos de dívida das empresas. E aí, quando a gente fala de fundos que investem em debêntures ou que tem crédito privado, a gente entende que pode sim ter um risco um pouquinho maior, dependendo da qualidade dessas debêntures, desses créditos, onde esse fundo está investindo. Então, quando a gente fala de fundos, talvez para você deixar uma reserva de emergência, talvez a gente falar de fundo que investe no tesouro e que não te cobra uma taxa, pode ser uma boa, porque ele vai ter uma boa liquidez. Quando a gente fala, talvez, para um caixa, que daí talvez você está querendo buscar um pouquinho mais... claro, você não vai conseguir uma excelente rentabilidade, né? Mas você não precisa correr mais risco com o dinheiro do caixa. Aí tudo bem, talvez você olhar para algum fundo que invista em crédito privado, desde que, claro, você tenha ciência de como está esse portfólio do fundo. Um ponto bem importante sobre esses fundos é que, por mais que às vezes você entre lá no Trade Map e você olhe a carteira dele, você consegue ver, poxa, se esse fundo está investindo em tal tesouro, se esse fundo está investindo em tal ação. Lá no Trade Map, assim como os fundos eles têm que entregar qual é a posição deles para a CVM, pode ter uma defasagem até de 3 meses. Então, às vezes, o que a gente está olhando hoje na CVM ou no Trade Map, não necessariamente a posição atual de hoje do fundo. Então, por isso que muitas pessoas pegam e falam, mas não dá só para eu pegar e copiar o que esses fundos estão fazendo? Você pode até copiar, mas talvez o que você está copiando hoje, que você está vendo ali no portfólio, não é exatamente a posição do fundo, né? Até aproveitando que você já falou do Trade Map, aqui eu estou com o fundo Tesouro Selic Simples, por exemplo, esse é do BTG. Então aqui mostra, enfim, o quanto tempo desde o início e tudo mais, mostra um pouco da performance dele. Aí quando a gente leva em conta a performance, é legal a gente levar em conta, né? Como é renda fixa, a gente só leva em conta o CDI, dá para ver que ele anda aí bem em linha com o CDI, e aqui você consegue ver exatamente onde que ele investe, né? Então, tá ali majoritariamente em títulos públicos, e ele também tem outros tipos de investimentos aqui dentro, que aí dá para saber, né? Por exemplo, ele tem um pouco de LFT, ele tem um pouco de NTNB, que são títulos atrelados ao IPCA. Então, é um fundo que majoritariamente ele está investindo em título público e
O que é legal, né, desse fundo de investimento é entender onde que eles investem, porque tá aí que é o pulo do gato. Não é você pegar, putz, eu quero um fundo de renda fixa. Não é só isso, não é só o tipo de fundo. Você tem que entender onde que ele vai investir esses recursos, porque quando a gente pensa em título público, você sabe que o Tesouro Nacional, ele garante a recompra desses títulos, e você tem uma liquidez em um dia útil. Já o crédito privado, não. A debenture, o mercado secundário dela é muito complicado. Às vezes uma debenture, o fundo acabou de contrair essa debênture, ele tem que ficar no mínimo 1 ano com ela, então tem essa carência e não vai conseguir liquidar esse investimento antes, ou se conseguir liquidar, ele vai ter que pagar um pedágio muito grande. Então, isso que você falou, eu acho que é fundamental quando a gente pensa em fundo de investimento. Só respondendo uma pergunta que o pessoal fez aqui sobre a questão dos impostos sobre fundos de investimento em renda fixa. Ele tem o Come Cotas que 2 vezes por ano, tá? Então, esse imposto ele é recolhido previamente, né, em maio e novembro. E o que acontece? Se chegar no fim do período e você resgatar esse fundo de investimento e tiver alguma diferença do imposto de renda ainda, né, que já tenha sido recolhido ou não, então no resgate ele já vai vir líquido desse imposto de renda. Você não precisa fazer nenhum outro pagamento além disso. E aí, é claro, fundos de investimento em renda fixa geralmente têm estratégias relativamente simples, então quanto menor a taxa possível, com certeza é muito válido você olhar isso. Às vezes você está falando de investimento de fundo de renda fixa que não vai te trazer um grande retorno, então não adianta você pagar 3, 4% em taxa, como a gente viu há um tempo atrás, vários bancos cobrando isso de taxa de administração. Então, não faz sentido, tá? E um ponto importante que você falou de debêntures, Rodolfo, é justamente isso. Algumas pessoas me perguntaram, Bea, agora será que com várias empresas emitindo debêntures nesse momento, vai voltar a aquecer esse mercado? Eu não gosto tanto assim de debêntures, por mais que sejam, às vezes, debêntures incentivadas, tem empresas que são boas e resilientes e que emitem essas debêntures. Eu acho que é um prazo muito para eu ficar com o meu dinheiro preso, mas existem alternativas de fundos que investem em debêntures, onde tem uma liquidez maior. Então, às vezes, você pode se expor em debêntures através de fundos se você gostar de debêntures no seu portfólio. Eu não gosto muito, não tenho na minha carteira. Na verdade, eu tenho basicamente 2 fundos e que são de renda variável. Que um é o Alaska, que muita gente já falou aí, que disse que está tomando fumo. Acontece, é um fundo que basicamente trabalha comprado. Claro que eles têm outros fundos onde eles também conseguem fazer short em moeda, short em juros e tal, mas é um fundo que acabou sofrendo bastante, sendo bem penalizado com essa queda, assim como vários outros, né? Então, e também tem um fundo que ele replica o S&P e que também está sofrendo porque está caindo todas as bolsas de valores do mundo, né? Então, eventualmente, você pega o fundo Western, que ele tem tesouro na carteira, mas também tem S&P, ele pode não cair tanto como o próprio S&P ou o nosso próprio Bovespa, mas ainda assim ele performa um pouquinho mal. E aí, acho que um outro fundo de investimento que as pessoas acabam olhando e que daí esse eu acho que divide muito as opiniões e com razão, são justamente os fundos multimercados, né? Porque fundo multimercado, eles costumam sim performar bem, principalmente no bull market, né? Só que quando você olha em períodos de crise e tudo mais, muitas vezes eles são muito divididos, né? Investe parte em renda fixa, parte em tesouro, alguma coisa em ação. Tem alguns que investem em algumas commodities. Então, às vezes, você olha o fundo multimercado, você olha que é uma salada de frutas, às vezes, em alguns portfólios, e você tem que entender qual que é a expertise desse fundo. Se é fazer uma salada de frutas ou se ele tem uma estratégia bem definida. Então, no fim das contas, é por isso que ele acaba dividindo muito as opiniões. Tem alguns fundos multimercados, que nem esse da Western que eu falei, que ele está classificado como um fundo multimercado, um fundo internacional, né? Que ele acaba replicando boa parte do mercado lá fora. Então, é muito de você olhar qual é a estratégia desse fundo que você está investindo e entender se faz sentido ou se só tem um monte de bololô ali de coisa que às vezes tem um beta ali que às vezes está ganhando de um lado, está entregando do outro, e aí no fim das contas fica aquele fundo meio que patinando. E aí, por mais que às vezes entregue alguma rentabilidade boa, eu acho que não adianta a gente só olhar a rentabilidade. Eu acho que você tem que olhar o que você tem de oportunidade. Se é para você correr risco, por que você não corre risco, então, em algo que tem uma grande chance de upside, né? Porque às vezes é o custo do seu dinheiro parado em algum lugar
que vai ficar te encebando, te comendo taxa de administração, porque quando a gente vai para fundos multimercado, então as taxas de administração um pouquinho mais. Além de, claro, de você poder ter outras taxas, inclusive. Quando a gente fala de taxa de performance, que pode incidir em fundos de ações também, então tudo isso tem que ser colocado na balança. E quando a gente fala da alíquota de imposto para fundos multimercado, ele é muito parecido com os de fundo de renda fixa, tá? É só que eles, você tem que separar ele ali entre fundos que são para longo prazo e para curto prazo, né? Então, você pode ter ali de 15% a 22,5%. E aí, depende do prazo que você vai ficar nesse fundo multimercado. Já os fundos de ações, não, né? Os fundos de ações, você vai ter aqueles 15%, e ele vai incidir quando você fizer o seu resgate. E aí, dentro desses fundos de ações, é quando a gente começa a falar um pouquinho de estratégias que podem ser das mais variadas. Nem todo fundo que investe em fundos de ações está perdendo dinheiro agora, né? Sim, a gente vou mostrar aqui um pouquinho disso, mas eu quero mostrar aqui um multimercado só para exemplificar para a galera. E eu acho que aqui no Brasil, um dos fundos mais míticos é o Fundo Verde, né? Então, gestão aí da galera da Verde, Luiz Stuhlberg e tudo mais, é um fundo aí que tem 20 bi de patrimônio e aqui dá para a gente ver bem claro, né, no que eles investem. Então, tem parte em ações, tem parte investido no exterior, tem parte em título público, né? Aqui no Trade Map, você quer saber, no que ele investe em ações? Clica aqui e aí você vai saber, em linhas gerais, quais são as ações que eles investem, tá? Aqui também tem a lâmina, né, para você acompanhar ao longo do tempo. Olha a performance dele, né? O verde está aqui em verde, olha que coisa. Enquanto o Ibovespa está aqui em preto, então dá para ver que desde 2006 que esse fundo, ele está mostrando aqui, né? Ele existe desde 97, mas ele só pega o track record desde 2006. Mostra o quanto que ele entregou aqui de resultado, mesmo comparado com o CDI ou Ibovespa, ele está entregando aí muito mais. E, enfim, é isso Eu acho que tem que muito nós, de como olhar o investidores, setor também, né? sim, eu acho que olhar o track record ele é muito bom e uma das coisas que eu mais gosto de olhar aqui no Trade Map é uma função que nós temos aqui, ó. Deixa eu até mostrar só um pouco da rentabilidade dele, como que foi esse mês. Ó. A bolsa está caindo aí quase 30 e ele está caindo aqui 9, por exemplo. Então ele tem um beta aí menor, que é exatamente o que a Bea falou, né? Então, em relação à volatilidade, a gente consegue até colocar aqui, ó. Deixa eu filtrar aqui um mês, dá para ver, olha quanto o Ibovespa caiu em preto e quanto o verde caiu em verde. E aqui ó, a gente tem o drawdown. Eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você analisa um fundo de investimento, tá? Então, o fundo cai, né? Às vezes as pessoas só olham para retorno, só que os fundos caem também. Só que quando eles caem, quanto que eles caem? Eu acho que esse é o grande ponto, porque você consegue ter uma métrica do risco que você está correndo ali dentro. Então, você vê que geralmente ele é um fundo que ele não cai mais que 5%, mas em janelas pontuais como 2008 aqui, ele chegou a cair um pouco mais de 25%. Agora, por exemplo, ele está caindo algo em torno de 20%. Tá vendo? Então, você consegue ver o quanto para baixo ele está indo, né? Então, qual que é o drawdown desse fundo? Eu acho que isso aqui é uma métrica muito importante, porque às vezes as pessoas só olham o quanto podem ganhar. Só que é importante você saber também que eventualmente você pode perder em uma janela pontual, né? Porque, enfim, o mercado ele é variável, juros é variável, renda variável varia também. Então, são N variáveis que estão no jogo e é importante que você entenda isso, né? Entenda que esses fundos eles vão efetivamente variar e você tem que ver se você tem estômago para esse fundo, né? A BEA, por exemplo, ela tem o Alasca, mas ela está ciente que, putz, se tiver uma correção mais acentuada na bolsa, é um fundo que ele pode sofrer um pouco mais. Só que o contrário também é verdade. Quando a bolsa sobe, ele é um fundo que sobe mais do que a bolsa. Rodolfo, só deixa eu fazer uma coisa aqui, porque o pessoal disse que minha internet está bem ruim. Eu vou tentar passar para 4G. Talvez eu caia um segundinho, mas só para ver se melhora a nossa conexão. Pode ser? Claro, pode ser. Te espero. Na 4G agora. Deixa eu ver. Acho que agora Sua deve imagem. estar ok. Beleza. Foi. Foi? Eu Bom, acho que a para mim não 4G estava ruim, ultimamente não. está melhor do que a internet. É que todo mundo está em casa, né? Não tem jeito, a demanda aumentou bastante, né? Não, eu falei, não tanta banda sendo consumida de internet, mas tudo bem.
Uma coisa importante que você falou, a questão do drawdown e também do próprio gestor, né? Hoje eu acho que a gente tem muito acesso, a gente tem um acesso mais facilitado aos gestores, você consegue acompanhar muitas vezes eles através do Instagram, através do Twitter. O que a gente mais tem visto ultimamente, inclusive, são eles participando de lives, seja no YouTube, seja no Instagram. Então eu acho que a gente consegue acompanhar não somente, às vezes, a estratégia de um fundo, mas também a cabeça do gestor. E eu tenho gostado de fazer isso, até porque às vezes você precisa se identificar com a cabeça do gestor e com a estratégia que ele está fazendo. Então, muitas pessoas, por exemplo, e aqui a gente pode falar do Breda, muita gente estava amando o Breda, mas agora o pessoal está meio que massacrando ele. Quesito de entrar em defesa ou não, mas é muito de se você entrou no fundo foi porque você quis, né? Então, se você está perdendo dinheiro, a culpa não sei lá, do Rodolfo que disse que investia na Alaska e você copiou, porque quem copiou foi você. Então, no fim das contas, a culpa foi da pessoa que talvez entrou meio que sem medir os riscos. Eu tenho Alaska, eu acho que na minha carteira tem pelo menos uns 3 anos, então eu já vi, sim, quedas altas de 60 e poucos por cento em um ano, como eu já vi quedas como a que a gente está vendo agora. Então, é algo relativamente que eu me acostumei, mas se você sentiu que não é para você, tudo bem, são coisas da vida e talvez é melhor você olhar para outros tipos de investimento. Mas quando você vai fazer um investimento, principalmente em fundos de ações, primeiro entender qual é a estratégia do fundo, porque quando você olha um fundo que é long only, ou seja, que ele só trabalha na parte comprada, então é muito provável que quando o mercado sobe, ele vai subir pra caramba, só que quando ele cai, ele vai cair igual talvez a nossa bolsa ou até mais, dependendo dos ativos que ele tem. Quando você pega um fundo de ações que talvez ele tenha muitas small caps, por exemplo, quando a gente olha talvez um período assim como a gente está vivendo, as small caps muitas vezes que tem menos liquidez ou em volatilidade um pouco maior, acabam puxando a rentabilidade desse fundo um pouco para baixo. Então, você tem que entender qual é a estratégia. Existem alguns fundos, por exemplo, que trabalham com long buys, né, que a gente chama. E aí, que é a possibilidade de talvez o fundo estar comprado nas ações, mas por um lado ele pode estar vendendo moeda, pode estar vendendo juros, pode estar tentando fazer algum hedge na carteira, ou para financiar a carteira, ou até mesmo para tentar se precaver desses momentos que, eventualmente, ou cisnes negros, né, que a gente não consegue prever, mas pode acabar caindo numa pancada só. Claro que existem também outros fundos, né, tipo, com outras estratégias. Você pode pegar fundos que investem só em commodities. E aí, é claro que você tem que estar preparado para a volatilidade das commodities e entender que por mais que você tenha pessoas e gestores que são experts nesse assunto, eventualmente algumas coisas podem acontecer, como está acontecendo com a crise do petróleo, e que, enfim, talvez não estava tão no radar assim desses gestores e o fundo acabar performando pior. Existem fundos que são long and short, né, onde os gestores conseguem formar os seus pares de ações ficando comprado numa ponta e vendido em outras ações. Então, eles tentam encontrar o diferencial entre a ponta compradora e vendedora e ganhar no meio desse mercado. Então, às vezes, a gente poderia dizer que são fundos um tanto quanto mais defensivos, às vezes tem alguns fundos que têm estratégias um pouco mais rebuscadas e que talvez a gente não quer se desgastar fazendo isso, mas se você acha interessante, os fundos de investimento podem ser uma boa pedida, né? Com certeza. Só para, enfim, ser um pouco do professor aqui de fundo de investimento para ajudar a galera de todos os tipos, a gente tem de renda fixa, como a gente falou, que eles investem no mínimo 80% em ativos de renda fixa. A gente tem fundos cambiais, tá? Então, tem pessoas que falam, eu não quero investir direto no exterior, eu não quero comprar dólar em moeda física, né? Tem fundo cambial que você pode comprar para fazer um hedge ali na sua carteira e eles têm que investir no mínimo 80% em ativos atrelados àquela moeda, tá? Boa parte dos fundos cambiais estão atrelados a dólar. Nós temos os fundos de ações que eles investem no mínimo 2/3 em ações, né? Então por isso que eles têm uma volatilidade maior, porque no mínimo 67% do patrimônio líquido do fundo tem que estar em ativos de renda variável. E a gente tem os Frankenstein, que são os multimercado, porque eles podem estar do jeito que eles quiserem, né? Se eles quiserem estar 100% renda fixa, vai ser isso. Se eles quiserem estar 100% variável, vai ser isso. Se ele quiser balancear isso daí meio a meio, vai ser isso também. Então, em linhas gerais, fundo de investimento é isso daí em termos de proporção. Porque quando você entende as proporções de cada um deles, fica muito mais fácil de você ver, um fundo de renda fixa, em tese, ele tende a ter uma menor volatilidade, né? É claro,
até voltando para a renda fixa, você tem que entender aonde que esse fundo investe, porque se ele investe em títulos IPCA, por exemplo, ou em títulos mais prefixados, nesse momento que a gente teve uma queda na bolsa, ele naturalmente caiu também, porque pela marcação ao mercado, a curva de juros longa subiu. Então, é importante você entender onde o fundo investe. Acho que uma das coisas que mais me ajudaram como investidor a ficar mais tranquilo e principalmente analisar esses fundos é saber onde ele investe. Por isso que a gente tem aqui o Trade Map, que tem todas essas funções para mostrar para a gente, né, onde que está distribuído esse patrimônio líquido do fundo para ficar ainda mais claro para vocês. Não, ajuda totalmente. Às vezes os fundos, por exemplo, o pessoal pergunta por que fundo de ação só vai ficar 67% posicionado em ações, né? Sei lá. A gente tem que entender que parte da estratégia dos fundos muitas vezes é você ter caixa em determinados momentos, né? Em alguns momentos do mercado ele pode ser um pouquinho mais defensivo, talvez já esperando pior, para quando chegar nesses momentos, por exemplo, o fundo pode ter muita grana ali que ele acabou deixando em caixa, comprar bastante, e talvez a performance desse fundo daqui ser algo que talvez supere essas quedas. Um ponto que eu acho muito importante de fundos de investimento e que eu sempre repito e vou continuar repetindo é que da mesma maneira que a gente investe, principalmente falando de fundos de ações, tá? E multimercados. Quando a gente fala desses fundos, a gente tem que olhar para o longo prazo, assim como a gente olha para ações. Não adianta a gente olhar, eu quero investir no fundo do verde. Nossa, eu acho que todo mundo está falando dele, é muito bom. E aí eu só vou lá e olho os últimos 3 meses ou o último ano de performance dele. E realmente, para mim, pareceu que ele é 10, que ele é top. Calma, você tem o histórico desses fundos de 3, 5 anos. Se tem fundos aí que estão há mais de 10 anos no mercado, dá uma olhada em todo esse histórico para você entender, inclusive, em como esses fundos passaram por momentos mais turbulentos, para até você entender o que você pode esperar do seu dinheiro. O que acontece muito com fundos de investimento, e que eu acho que eu estou vendo muito acontecer agora, é o pessoal do Petrocado. Quando estava subindo, estava todo mundo, nossa, esse fundo é top, esse fundo é não sei o quê, tá. E aí, quando o fundo começou a cair, a galera começou a resgatar dinheiro, achando que, meu Deus do céu, o fundo agora é um lixo, etc e tal, mas muito provavelmente porque essa pessoa não está olhando no longo prazo e também está olhando aí, não olhou tanto para trás para entender como que esses fundos performam um tanto quanto na crise, né? Então, claro, tiveram alguns fundos que, inclusive, vários gestores falaram que nesse momento de queda não teve tantos resgates, teve muitas pessoas colocando mais dinheiro, mas tem ainda assim algumas pessoas que são pé trocado. Então elas compram na alta, quando o fundo cai ela vende, achando que é a pior coisa do mundo, e aí quando ela sai, de repente o fundo começa a subir e ela perde a festa. Isso aí. Até complementando o que você falou, aqui no próprio Trade Map, né, quando você tem a lâmina do fundo, tem essa opção aqui de patrimônio e captação. Então aqui você consegue acompanhar a evolução do patrimônio do fundo e a captação, ou seja, aqui é do Alasca, né? Então, enquanto ele teve essa correção e o patrimônio caiu, a captação não caiu. Então, você consegue ver que as pessoas elas seguem aportando e os resgates não estão sendo maiores do que os aportes. Então, acho que isso aqui é muito importante os investidores acompanharem. E queira ou não, os próprios fundos de investimentos, principalmente esses que têm uma estratégia mais específica, como ações ou multimercados, como eles têm, geralmente, liquidez em D30 ou mais, né? Tem fundo que é D60 e tudo mais, isso te força, de certo modo, a ter um horizonte maior, né? De prazo maior. Então, às vezes as pessoas, quando compram ações, ficam ali comprando, vendendo, e sabem que tem uma liquidez muito rápida, né? Em D2 agora. Quando você investe num fundo, principalmente que tem essa estratégia específica, você tem que ter um horizonte de prazo maior. E eu acho que o investidor tem que olhar muito para a alocação da carteira dele, porque tem inúmeros estudos, tem um do CFA Institute que é muito bom, que ele fala que mais de 90% dos retornos da sua carteira ao longo do tempo vem da forma que você aloca ela. Então, se você é uma pessoa que pode eventualmente pegar um resgate ali dos seus investimentos pela sua forma de renda e tudo mais, separa certinho o que você vai ter ali para liquidez e o que você vai ter pensando em longo prazo. Porque aí você nunca vai ficar mexendo no curto prazo naquilo que é para longo. E, putz, vai ter oscilação? Vai ter oscilação. Mas se o seu horizonte é de longo prazo e você não vai precisar dessa grana para levar para a mesa da sua família, por exemplo, tranquilo, né? Oscilações elas vão acontecer mesmo. O Molinari ele até perguntou, não é mais jogo ir diretamente na bolsa do que em fundos de ações?
E eu digo que depende, né? Eu, por exemplo, tenho ações, mas eu também tenho fundos, porque eu sei que dependendo do fundo que eu coloco na carteira, às vezes ele tem um upside maior do que as ações que eu escolhi para minha carteira. A minha carteira hoje ela tem várias ações que são boas pagadoras de dividendos. É claro que esse ano a gente está falando de uma crise onde várias empresas já estão postergando o pagamento desses dividendos, entendendo que a prioridade agora é preservar o caixa, porque elas não sabem o que vai acontecer com toda essa crise do coronavírus. Mas, ainda assim, se a minha carteira ela talvez está um pouquinho mais voltada para dividendos, eu posso tentar buscar em algum outro lado um pouquinho de upside, né, para o meu patrimônio. Então, às vezes, esses fundos de ações, eles podem te ajudar. Isso, claro, se você... enfim, não quiser você mesmo fazer o stock picking, né? De ir lá escolher essas ações. Apesar de que você pode fazer os dois. A questão é que, muitas vezes, para a pessoa que ela está começando, ela não entende muito ainda a volatilidade de renda variável, ou ela ainda não tem, ou não se acha que tem aquela expertise de escolher as ações, às vezes algum fundo de investimento, ou até mesmo algum ETF, alguma coisa assim, nesse início pode até fazer um pouquinho de sentido. Eu acho que você pode sim sempre trabalhar bem diversificado, você pode ter os dois. Se você achar assim, eu acho que tem mais fundo ruim do que fundo bom, fica só em bolsa, porque quer queira ou não, acho que muita gente sempre fala isso, quando você olha todo o portfólio de fundos, tem poucos fundos que realmente acabam se sobressaindo ao longo do tempo, tem muito fundo que inclusive tem alguns estudos que apontam para isso, né? Que tem muito fundo de investimento que não consegue sobreviver mais de 10, 12 anos. Tem fundos que, nesse período de 10, 12, 15 anos, muitas vezes acabam perdendo para ETFs. Então, é muito de você entender o gestor, qual é a estratégia desse fundo, qual é o prazo que você está investindo e qual é o tamanho que isso vai ter na sua carteira. Eu tenho preferência por ter a maior parte da minha carteira diretamente em ações. E aí, uma outra parte, sim, eu deixo para fundos, seja fundos de ações, fundos internacionais ou até mesmo fundos imobiliários, né? Boa. Eu acho que é isso, né? As pessoas elas têm que ter noção que quando você investe em um fundo de investimento, você está comprando meio que a cabeça do gestor ali, e pode ser uma pessoa que ela vai ter, tipo, o tempo dela inteiro tá dedicado a analisar essas empresas, tá? Putz, eles têm contato muito mais direto, às vezes, com o RI da empresa, com o corpo diretivo, com os executivos daquela empresa. Falando aqui do Alasca, né, como você tem ele em carteira, o Henrique Breda, ele participa do conselho de administração de várias empresas, né, porque o Alasca tem participação lá de mais de 5% em algumas delas, então é o trabalho deles, né? O dia inteiro fazendo isso. Eles têm uma equipe que fazem todo esse management, fazem todas essas escolhas. Então, é claro, não são todos que vão ser lucrativos no longo prazo, como a Bea bem falou, mas cerca de 20% deles têm batido consistentemente os benchmarks, né? Então, tem pessoas que falam, eu vou comprar ETF. Beleza, pode ser ETF, mas isso pode funcionar muito mais nos Estados Unidos. Eu, particularmente, na minha carteira do exterior, eu uso bastante ETF, porque é muito difícil bater o índice lá. Porque lá o mercado ele é muito mais maduro. E o próprio Warren Buffett, dos últimos 10 anos, ele não tem conseguido bater o S&P 500. Né? Até porque ele é um índice que ele é muito mais refinado do que o nosso índice Bovespa. Né? Lá fora tem muita tecnologia. Você pega as 10 maiores empresas lá de fora, você tem Apple, você tem Microsoft. Então, está muito mais relacionado à tecnologia, que são empresas geradoras de caixa. Aqui no Brasil, metade do Bovespa é praticamente commodity e financials. Né? Então, tem tudo isso. Então, por isso que aqui no Brasil, eu acho que ainda tem espaço, sim, para fundos baterem o Ibovespa. E não somente isso, né? Quando a gente fala de ETF aqui no Brasil, eles não distribuem dividendos, né? Então, muitas pessoas acabam pensando, não vou investir em ETF porque ele não me gera nenhuma renda passiva. Se toda vez que eu quiser que ele me gere alguma renda passiva, eu vou ter que vender ele e ETF não tem isenção de imposto de renda. Então, é muito de você colocar na balança o que cabe dentro da sua carteira ou não. Mas eu acho que talvez um dos contras de ETF, e não estou falando que eles são ruins, porque eles têm prós e têm contras, mas um dos contras do ETF é isso, de você não ter essa renda passiva aqui no Brasil, porque não distribui dividendos, e a questão do imposto de renda que você não é isento, né? Agora, sobre fundos de investimento, ainda tem outros tipos de fundos, né, Rodolfo? E aí, a gente poderia até falar um pouquinho sobre o que as pessoas estão perguntando bastante ultimamente, que é sobre ouro, sobre dólar. Quando deu toda aquela crise, que aliás está dando aquela crise na Argentina, né?
mas desde que veio a questão das eleições, de Cristina Kirchner como vice e tudo mais, muita gente perguntou, é possível investir na Argentina? Eu acho que é um mercado muito complexo para a gente se expor diretamente, mas existem, pelo que eu dei uma olhada, alguns fundos que eu não me recordo o nome, mas existem sim alguns fundos que investem diretamente lá no mercado. Então, se você acha que vale esse risco de você investir nesse momento em algum país que está de crise, você acha que esse fundo vai achar alguma oportunidade lá, você tem como se expor, inclusive, em outros fundos. E quando a gente fala de ouro e quando a gente fala de dólar, também existem fundos que você pode se expor diretamente neles, porque quando você vai falar de talvez fazer alguma proteção em ouro, né, que a gente considera que talvez seria um dos ativos mais seguros do mundo, apesar de que ele caiu em alguns dias, mas eu acredito que porque também muitas pessoas estavam realizando tamanha alta do que aconteceu, e eu acho que isso é natural. Mas quando a gente fala de ouro, se você vai comprar um contrato diretamente no mercado de ouro, você vai precisar de 60 mil reais. É claro que existem frações menores, que você vai gastar 20 mil, 2, 3 mil reais, mas quando você olha ainda para fundos de investimento que talvez investem em ouro, tem fundo do BTG que investe em ouro, né? Tem o Trend Ouro e tudo mais, que eu já vi nas plataformas, você consegue, a partir de R$ 500, investir em fundos atrelados ao ouro. E aí, eventualmente, você pode medir o tamanho da sua exposição ou não, dependendo, enfim, do momento do mercado. Claro, tem gente que acaba ficando mais apegado a isso. Eu acho que Ibov a 120 mil pontos está muito caro, então eu vou aumentar a minha exposição em ouro. Eu acho que ninguém tem a capacidade de prever o futuro, mas alguns sinais, algumas pessoas tentam captar aí para tentar aumentar a sua exposição em alguns ativos. E o mesmo vale para dólar, né? Dólar, não somente dólar, você tem como se expor a outras moedas através de fundos com um pouquinho menos de grana. Quando você vai comprar um contrato futuro de dólar, por exemplo, você precisa de 250 mil dólares. Então, é um contrato um tanto quanto caro. É claro que as corretoras, elas te deixam você operar um pouco mais alavancado, mas, enfim... quando E você fora que fala você tem de... que rolar esse contrato, né? Você não consegue então, manter ele em carteira, ser holder, né? exatamente. Você todo mês tem que estar rolando ele porque ele tem vencimento todo mês. Então, ele é relativamente caro para você fazer isso. É uma operação cara, te come margem na corretora e você também tem que ter grana para você ter ajuste diário, né? Porque dependendo da oscilação do ouro, essa conta você já tem que pagar no dia seguinte, né? Se o ouro subiu, você ganha. Se o ouro caiu, você tem que pagar. Isso se você tiver comprado, né? Então, eu acho que é muito... Às vezes, se você quer se expor a essas moedas ou a ouro, você pode fazer isso através de fundos, considerando taxas de administração que para esse tipo de estratégia também são estratégias um pouco mais simples, mas quando você pega aí alguns fundos que cobram 1%, 1,5%, talvez pelo fato de você não ter que se expor com tanto dinheiro assim diretamente nesses contratos, muitas vezes pode valer a pena. E quando a gente fala de fundos de ações e também os fundos multimercados, a gente vai e volta, né, no nosso assunto, mas tudo bem. A gente fala de taxas de administração, às vezes, que são aceitáveis de 2% e tudo depende muito da performance do fundo. Não adianta um fundo ser, tipo, super meia-boca e te cobrar 2%. Quando você paga 2% de taxa de administração, você quer que o fundo, no longo prazo, olhando aí 3, 4, 5 anos para mais, que ele te traga uma boa performance para compensar o seu investimento. E também tem que considerar a taxa de performance que a gente acabou não falando, né, Rodolfo? A gente comentou que incide, mas a gente não explicou como funciona esse mecanismo, né? Eu não sei se você quer explicar para o pessoal. Pode ser. Bom, tem essa questão de taxa de ADM, que para mim, eu olho para isso, principalmente para fundos multimercado, para fundos de renda fixa, fundo cambial, que eu acho isso muito importante, porque não tem muita complexidade, né? São fundos que eles são simples, eles estão buscando replicar aquela estratégia. Só que para fundos multimercado ou fundos de ações, eu particularmente não olho tanto para essas taxas. Eu gosto de olhar o quanto de retorno que ele me traz. Então, qual que é o payoff? Né? Eu estou investindo, quanto que eu vou ter de retorno? Porque, às vezes, um fundo pode cobrar 3% de taxa, e tudo bem com isso. Só que se ele me entregar muita grana, não tem problema. Né? Um dos maiores fundos que tem lá no exterior, que é o Fidelity, do Gene Simons, ele entrega, na média, 30% ano. E, cara, 3%? Ok, mas olha o quanto de retorno que ele está me trazendo. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, 2% não quero. Mas, cara, olha o quanto que ele traz de retorno. Eu acho que esse é o ponto. Você sozinho conseguiria isso? Você investindo no Bovespa conseguiria isso? Então, taxa, eu acho que não se prenda muito a isso. Olha o quanto que ele traz de retorno e não só a taxa.
É claro, para essas estratégias mais específicas que eu falei para vocês. Para aquilo que é mais simples, né, um Tesouro Selic simples, não faz sentido você pagar 1%, né, se o Selic está 3,75 agora. Né? Então, eu acho que isso não faz sentido. Fundo cambial não faz sentido. Fundo de ouro também não, porque é, de certo modo, mais simples. Mas a gente tem também a taxa de performance. Né? Então, tem muitos fundos que têm taxa de performance, geralmente multimercado ou fundo de ações, que é o excedente, né? Então, a taxa de performance é você pagar em cima do excedente. Então, geralmente é 20% do que exceder o benchmark. Então, um fundo multimercado que tem uma vol média ali, um fundo verde, por exemplo, ele pode cobrar 20% do que excedeu o CDI. Então, vamos lá. O CDI estava 6%, o fundo deu 10%, então ele deu 4% a mais do que o CDI. Então, desses 20%, vai ficar para a gestora como se fosse um bônus para eles. E fundo de ações também é a mesma coisa. Tem fundo de ações que é IPCA mais 6, tem fundo de ações que é o Ibovespa. Então, se eles superam esse benchmark, você, como investidor, você não paga diretamente, tá? Tem muitas pessoas que falam, nossa, essa taxa de administração, essa taxa de performance eu tenho que pagar diretamente? Não, ela é deduzida, tá? A taxa de administração, ela é deduzida diariamente do patrimônio líquido do fundo. Então, eles pegam lá a taxa que é 2% ao ano, por exemplo, divide isso por 252, que é a quantidade de dias úteis que nós temos, e todo dia eles tiram um pouquinho ali do patrimônio líquido do fundo. E a taxa de performance, a cada 6 meses, eles vão dar uma olhada, né? Tem uma linha d'água, é claro, para saber a performance desse fundo. Se ele estiver no período abaixo do Ibovespa, ele não vai cobrar uma taxa, né? O Alasca, por exemplo, ele caiu, chegou a cair 70%, enquanto o Ibovespa caiu no mesmo período ao em torno de 50%. Se bater agora a época de cobrar a taxa de performance, ele não pode cobrar nada, porque ele está bem abaixo nesse período do benchmark. Né? Então, e ele também vai ter que voltar muito, né? Porque tem a linha d'água, então vai sempre levar em conta o topo que ele teve, né? Então ele vai ter que voltar tudo, então só quando ele voltar no topo que ele já teve, a partir da performance daqui que ele vai poder cobrar taxa. Antes disso ele não pode. Então essa questão de linha d'água eu acho que é muito importante para essa taxa de performance. E de novo, eu não ligo para isso, eu não ligo de pagar taxa, eu ligo do retorno que eu vou ter como investidor, tá? Eu acho que isso é fundamental. E antes de passar aqui para a Bea, galera, ó, são só fazer uma 600 adenda pessoas questão da aqui. taxa de retorno. Claro, vai lá. Eu ia fazer um adendo sobre a taxa de Uhum. retorno, pessoal. Parece meio básico, mas eu acho que a gente não pode considerar a nossa taxa de retorno só o que a gente teve aí no último ano ou nos últimos 2 anos, porque seria covardia, né? A gente teve um bull market muito claro, onde bolsa saiu de 40 mil pontos para 120 mil pontos. Então, nesses períodos é muito fácil ganhar dinheiro, né? Parece que qualquer coisa que você enfiar dinheiro, desde que não seja uma empresa ruim que quebra ou alguma coisa assim, você consegue ganhar dinheiro. Então, quando você fala na sua taxa média de retorno, tem que ser algo muito pé no chão, e eu acho que esse momento de crise que a gente está passando vai servir muito para isso. Porque eu, por exemplo, minha carteira caiu aí 30 e poucos por cento. Ok, eu não acho que a gente vai ficar tão ruim assim até o final do ano, eu espero. Ninguém consegue exercer a futurologia, né? Mas pensando aí um pouquinho mais para frente, pode ser que a minha performance esse ano seja negativa, dependendo para onde vai o Bovespa. Então, o que eu tenho que olhar? A minha média dos últimos anos. Eu tive, o ano passado foi positivo, esse foi negativo, qual que é a média? Então, a gente não pode tirar o pé do chão e esquecer desses resultados negativos que a gente pode ter momentaneamente para entender se a gente está batendo ou não esses fundos, né? Isso aí. Não é uma corrida pontual que a gente está vendo, né? A gente está pensando numa maratona e está pensando nos investimentos para longuíssimo prazo. Então, vai ter ano que a gente vai performar muito bem, como foi o ano passado, né? Você não precisou ser nenhum gênio para ganhar no passado, porque se você colocou em renda fixa, você ganhou dinheiro. Se você colocou em ações, ganhou. Em fundo imobiliário, em ouro, em dólar. Qualquer investimento que você colocou, se não foi pirâmide, você ganhou dinheiro, né? Então, é isso, né? Vai ter ano que vai dar muito bom, vai ter ano que vai cair um pouco. Então, eu acho que é muito importante ter essa visão de longo prazo. E, galera, temos aqui mais de 600 pessoas ao vivo. Pelo que eu estou vendo aqui dos feedbacks, a galera está curtindo bastante o que nós estamos falando aqui. Então, tirem um print aqui, marquem o Trade Map e marquem também a Bea Aguilar nesse print para que vocês possam ver depois dessa live as pessoas também, tá? Deixa eu parar aqui para fazer a pose, a Bea também, e vamos lá.
Faz um sorrisinho e tá bom, assim, ótimo. Tem o joinha, né? Não, então tá bom. isso aqui é voltar aos meus 18 anos de idade, quando você ia pra balada e tirava foto assim com a turma, né? Mas tudo bem, faz tempo que eu não faço isso. Mas enfim, gente. Podem mandar as dúvidas de vocês, o que o pessoal falou sobre os gestores, eu acho importante alguns pontos. E aqui eu já queria fazer, inclusive, uma recomendação. Para quem não leu o livro Fora da Curva 1, agora também tem o livro Fora da Curva 2. Tem alguns gestores e, enfim, experts do mercado que tocam alguns fundos, que eles dão os relatos deles nesses livros. Então, ele é uma leitura muito gostosa da gente fazer, porque algumas pessoas a gente acaba conhecendo, seja nas redes sociais, ou seja, alguma entrevista que a gente fez, ou até mesmo algum gestor que a gente tem o nosso investimento com ele. Então, eu recomendo fazer essa leitura para você entender um pouquinho mais a cabeça de alguns gestores. Acompanhe eles no Twitter. E eu acho que um ponto bem importante é você entender, muitas vezes, se o gestor ele tem participação no fundo também. Quando o gestor ele está com o dele na reta, ele tem parte do patrimônio dele, ou quase totalmente o patrimônio dele, nesses fundos de ações, a gente sabe que ele, mais do que ninguém, vai estar preocupado também em fazer a bagaça rentabilizar bem, porque quer queira ou não, é o patrimônio dele que está em jogo. Então, às vezes, você conseguir dar uma olhada nisso é importante. Você sabe o que eu ia pedir para você mostrar para a gente, aproveitando que você está com o computador aí, Rodolfo? A galera está pedindo aí quais são os melhores fundos e tudo mais, e no Trademap tem um lugar onde a gente consegue ver o ranking dos fundos e fazer um filtro dos fundos, né? Para a galera começar a pesquisar isso. E eu acho que seria legal a gente mostrar esse caminho, aproveitar que a galera está na quarentena e começar a fuçar e estudar esses fundos e ver quais são as estratégias, e entender quem que está performando bem ou menos pior no meio dessa crise, né? É isso aí, ó. Aqui a gente tem a guia de fundos, tá? Você pode clicar aqui em mais e você vem aqui em top rentabilidade. Então, putz, eu quero ações, eu vou colocar aqui os fundos de ações e ele vai mostrar quais foram os fundos que melhor performaram aqui nesse período, tá? Então, putz, tem, mesmo num cenário ruim aqui, ó, numa janela de um mês, tiveram fundos que performaram de forma positiva, tá? Aí você pode mudar aqui o time frame, né, de anos e tudo mais. E também tem uma outra opção, que é aqui em cima, você consegue buscar pelos tops também. Então, ele traz essa mesma view, só que você consegue fazer filtros diferentes, né? Então, você filtra pelo que teve a maior rentabilidade, o que tem o maior patrimônio líquido, a volatilidade, o índice de Sharpe, né? Que leva em conta o retorno para o risco que ele correu. E até uma outra coisa interessante é o screener que nós temos aqui, tá? Então, nós temos essa guia de screener, que você consegue pesquisar os fundos de investimento com a métrica que vocês quiserem. Tá? Então, putz, eu quero fundos que performaram de forma positiva, você consegue colocar aqui. Você quer saber do risco dele, né? Então, a volatilidade que ele teve também. Se você quiser fazer um filtro, putz, o ativo, né? Eu quero fundo, por exemplo, que tenha, deixa eu colocar aqui um ativo, Petro, por exemplo, para saber. O fundo que tem Petrobras. Opa, quem sabe faz ao vivo não é fácil, né? Ó, Se Petrobras, coordenar entre celular e computador, né? pois é. Ó, que tenha mais que 5% de Petrobras, por exemplo. Ó, deixa ele fazer aqui a busca. Aí ele vai trazer para mim os fundos que tenham mais que 5% em carteira de Petrobras. Então, tem inúmeras funções para vocês usarem aqui de fundos, e isso certamente vai ajudar esse screener, como também essa guia aqui de top fundos. Acho que ela vai ajudar bastante vocês. Por classe também, né? Então, qualquer tipo de classe que você quiser, você consegue pesquisar aqui. Então, certamente isso vai ajudar vocês, né? Você não precisa buscar, né? Eu, quando comecei a investir em fundos de investimentos, eu buscava por aqueles que eu via a galera falar, né? Olha, esse fundo é legal, beleza, deixa eu pesquisar um pouco sobre ele. Ah, o verde é um baita fundo, está há muito tempo aqui, beleza, deixa eu pesquisar um pouco sobre ele. Só que agora com o screener fica muito mais fácil, né? Porque aquilo que é bom, de certo modo, você vai ver mais fácil agora, porque ele vai apresentar uma rentabilidade boa, seja num curto prazo, mas principalmente num prazo maior, tá, galera? Então, às vezes, você olhar só o time frame de um mês não quer dizer muita coisa, né? Pode ter sido um mês atípico, pode ser que pontualmente aquele fundo estava com mais caixa do que alocado e aí ele não sofreu muito com o corona. Só que, e depois disso? Né? Pode ser que ele teve sorte nessa janela pontual e depois não conseguiu entregar tanto. Então, o horizonte de longo prazo, eu acho que ele é bem interessante. E só aproveitando que eu estou aqui com
o computador em mãos, eu vou abrir aqui a tela de comparador de fundos, tá? Porque além de vocês usarem o screener aí e ver top rentabilidade, eu acho que é legal vocês também verem o comparador de fundos, né? Então, beleza, eu quero ter fundos ali de ações para mim, eu quero ter fundos multimercados, mas enfim, como que eu analiso eles? Então, tem algumas funções aqui do Trademap que vão te ajudar. Deixa eu só pegar a bateria do Note aqui, porque não tá fácil fazer tudo aqui no home office. Deixa eu pegar Enquanto aqui. você conecta aí, tem um ponto Claro. importante que eu queria só falar para o pessoal, é que assim, por mais que às vezes a galera ache que minha carteira não tem espaço para ter fundo de investimento, ou sei lá, eu não gosto de fundo, eu gosto mesmo de só comprar minhas ações e investir diretamente, por mais que você tenha esse perfil, a minha recomendação é que ainda assim você não deixe de acompanhar os profissionais de mercado e gestores e gente que está aí, que tem talvez muitas vezes contatos mais diretos e mais frequentes com as empresas que estão no mercado. Por exemplo, muita gente fala, sei lá, de casa de research ou os próprios gestores de fundos, etc. e tal. Muitas vezes eles têm acesso a informações que a gente mesmo, como pessoa física, tem uma dificuldade um pouquinho maior. Eu, eventualmente, consigo conversar com algumas empresas com RI, já fiz reunião por teleconferência para me explicarem um modelo de negócio e eu poder passar isso para o pessoal também, mas as empresas elas não conseguiriam fazer isso com todo mundo, então elas acabam priorizando muitas vezes gestores, analistas de mercado e acompanhar essas pessoas, mesmo que você não compre o trabalho deles, de investir no fundo dele ou alguma coisa assim, é importante você entender o que ele tem para falar, porque eles têm contato direto com ações que a gente muitas vezes está um pouquinho restrito a esse acesso. Boa, concordo plenamente com isso, mas o legal é que hoje a gente tem muito mais acesso aos gestores aí, tem o FinTwitch, tem alguns podcasts específicos, né? Até a galera do próprio Stock Pickers, eles fazem um trabalho aí muito legal em trazer esses gestores, porque ter contato com esses grandes pensadores eu acho que é fundamental, né? Isso muda você como investidor, né? Porque eu acho que hoje a gente está numa era muito boa, uma era de muita informação, é claro. A gente tem que filtrar toda essa informação, porque não são todos que estão veiculando coisas que, enfim, se provaram ao longo do tempo serem de fato bons, mas esse acesso a gestores aí de muita bagagem, ou mesmo investidores que estão há muito tempo, como o Barsi, por exemplo, está aí também, eu acho que ter isso é muito legal. Deixa eu mostrar aqui, aproveitei e já coloquei o Note para carregar para ele não morrer. Ó, aqui a gente tem a guia do Trademap, que você pode comparar fundos ao longo do tempo, tá? Então aqui eu tô com alguns fundos de ações, ó, tem o Alaska, tem o Brasil Capital, tem o GTI Dimona e tem o Real Investor. Então, cada um deles tem uma cor aqui que tá com essa bolinha, e você consegue ver ao longo do tempo como cada um deles performa, tá? Você consegue mudar aqui o time frame, então, putz, eu quero ver nos últimos 6 meses como que eles performaram, por exemplo. Ele vai adequar isso aqui para mim, e você consegue também ver aqui, ó, como que cada um deles está. E nesse momento, ó, dá para ver que o fundo que está melhor é o Real Investor, tá vendo? Tem também aqui uma outra matriz, ele deslogou aqui, deixa eu pegar. Eles estão fazendo adequações, então para fazer essa live aqui, eu pedi um tempinho para a galera. Tem essa matriz de retorno anualizado, que tem a matriz de risco e a matriz de retorno. Então é muito legal isso, né? Porque em um investimento você quer correr o menor risco possível e ter o maior retorno. Então aqui você consegue ver cada um dos fundos em que matriz que eles estão. Então aqui tem o Alaska, aqui tem os outros fundos, né? Só clicar sobre eles que vocês conseguem ver. Tem aqui a volatilidade de cada um deles. Tem a correlação, que é importante também vocês entenderem, né? Então, o quanto que cada um dos fundos varia em relação a outros, e tem o drawdown aqui compilado, beleza? Então, dá para ver de cada um deles qual que foi o drawdown. Dá para ver que tiveram fundos que caíram um pouco mais de ações, como está aqui o Alaska, outros caíram um pouco menos. Então, acho que tudo isso vai ajudá-los aí bastante. Tem a lâmina também, que, enfim, dá para vocês pegarem aí onde que cada um desses fundos investe. Então, é só tocar aqui em cada um deles e você consegue abrir. Ó. Então, o Alaska, clicando aqui em ações, dá para ver onde que ele investe. Ó, tá vendo? Magalu, Cogna, Alsonai, Braskem, Rail, que é Rumo, enfim. Dá para ter
uma baita visão aqui de fundos de investimento, tanto aqui pelo próprio notebook e também pelo celular, tá? Não é restrito só ao portal web, não. Ops. Também dá para fazer isso pelo celular. Mas e aí, Rodolfo, você tem algum fundo de investimento na sua carteira ou sua parada é mais tipo fundos imobiliários? Então, eu tinha alguns fundos, tá? Eu desmontei algumas posições no início do ano. Eu tinha posição, por exemplo, você falou de investir no exterior, eu tinha posição no Exploritas, que é um fundo que investe na América Latina. Então, ele tinha posição em Argentina, Peru, Colômbia, enfim, em 6 países, tinha também aqui no Brasil, e ele era um multimercado que tinha long short. Ações, eu tinha também, só que eu tirei um pouco, dei uma reduzida na mão em fundos, propriamente dito, para eu comprar diretamente, porque eu vi que o mercado, eu tinha que ser um pouco mais seletivo, porque como tudo subiu ano passado, eu falei, putz, ainda tem muitas coisas boas que ficaram para trás. Então, eu quero tomar as decisões por conta própria e eu decidi fazer isso. Tenho fundo para o meu caixa, que eu uso o Tesouro Selic Simples, para mim é o que faz mais sentido ter, porque até o próprio Tesouro, para pedir resgate, nesse período de muita volatilidade, alguns dias tiveram problemas, né? Então, o fundo eu fico muito mais tranquilo, até porque ele é D0 e o Tesouro Selic ele é D1. Então, no mesmo dia, se eu pedir, dependendo do horário, está na minha conta. Fundo de ouro, eu invisto diretamente no exterior em ouro via ETF, mas aqui do Brasil também eu tinha um fundo de ouro que eu comecei a comprar no início do ano passado. Então, era um fundo que eu tinha e eu acabei realizando um pouco, porque com todas essas quedas que nós tivemos aí na Bolsa, na minha concepção, abriu para uma janela de oportunidade muito boa. E o fundo de ouro, para mim, nesse período, ele subiu mais de 30%, né, do início do ano para agora. Então, é aquela coisa, né? Uma carteira, eu gosto de fazer uma gestão mais ativa. Então, eu vou tirando um pouco aquilo que rendeu e aquilo que caiu bastante, eu vejo um potencial de fazer boas compras, eu faço também. Então, é mais ou menos assim a minha carteira. E multimercado eu tinha muito mais antes, mas aquela coisa que você falou, né? À medida que juros caem bastante, é complicado que os fundos multimercados consigam se manter bem lucrativos, porque a maior parte dos gestores multimercados, eles focam muito em juros, em moeda e tudo mais. Só que agora eles estão tendo que migrar cada vez mais para renda variável. Então, se for para estar em renda variável, eu entro num fundo de ações e não num fundo multimercado, né? Porque ele vai ter que fazer isso ali, enfim, 67% em renda variável. Então, é basicamente isso aí. Eu acho uma estratégia muito boa, mas como você já sabe, em fundo de investimento eu foco muito mais em fundos imobiliários, porque para mim enfim, se eu for falar disso, eu não vou sair daqui. Dá mais umas 3 horas de live, quem sabe, né? Com certeza. Bom, Muito bom, pessoal, Rodolfo. Acho que estamos nos encaminhando, talvez, para o fim, antes que o Instagram derrube a gente, como sempre. é isso aí. Tudo que é bom a galera quer encerrar, né? O Instagram é assim. Mas enfim, galera, essa foi a Bea Aguilar, tá? Tem muito conteúdo dela lá no nosso canal do Trademap, tá? No YouTube. Nós vamos fazer mais coisas lá pelo YouTube também. Então, se você não está inscrito ainda, dá uma conferida lá. Tem vários tutoriais, né? Tem pessoas perguntando, como que eu faço isso, como eu faço aquilo. Galera, tem muitos tutoriais, muitos deles eu gravei também. Então, tá lá disponível. A Bea fez um vídeo muito top que saiu essas semanas aí mostrando 3 características que ela olha em empresas. Então, dá uma olhada em tudo isso lá. Agora em abril a gente vai ter live com a Bea também lá no YouTube com um convidado muito especial, né? Nosso Eu querido nem vou amigo falar que Pete. vai ter muito uísque nessa live, Rodolfo. Não quero nem falar nada. Vai ter muito uísque. Mas é isso aí, galera. Bea, obrigado pela sua participação aqui, pela disponibilidade. Sei que era um sábado, você poderia estar, enfim, no restaurante agora, mas está aqui fazendo a live com a gente, né? Não, né? É, Mas, Rodolfo, obrigada pela participação, obrigada pelo convite. Eu espero voltar mais vezes. Pessoal, se ficou alguma dúvida, dê uma maratonada no canal do Trademap, dê uma maratonada lá no meu canal também. Em breve tem mais conteúdo no canal do Trademap. Provavelmente, dependendo de quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, talvez vocês vejam esse cenário lá no Trademap, que é o meu cenário de casa, que eu vou gravar daqui algumas coisas para a gente continuar entregando bastante conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo é mundo. isso aí. Espero que vocês tenham gostado e não percam amanhã. Amanhã tem mais uma live, né, Rodolfo?
Isso aí, amanhã tem mais uma live sobre a importância de diversificação com o Tiuri, tá? E lembrando também que essa live ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, se você acha que algum amigo seu não viu e tem que ver, manda para ele, porque ela vai ficar disponível aqui por 24 horas. Então, galera, um abraço. Bé, obrigado. Tchau, gente.